Atos 21, versículo 1. Vamos estar fazendo leitura aí desses 14 versículos. Estão prosseguindo viagem. Lucas é companheiro de viagem do apóstolo Paulo. E ele escreve assim: depois de nos apartarmos, fizemos-nos à vela, e correndo em direitura chegamos a Cós. No dia seguinte, a Rhodes, e dali a Pátara. Achando um navio que ia para a Fenícia, embarcamos nele, seguindo viagem. Quando Chipre já estava à vista, deixando-a à esquerda, navegamos para a Síria, chegamos a Tiro, pois o navio devia ser descarregado ali. Encontrando os discípulos, permanecemos lá durante 7 dias, e eles, movidos pelo Espírito, recomendavam a Paulo que não fossem a Jerusalém. Passados aqueles dias, tendo-nos retirado, prosseguimos viagem, acompanhados por todos, cada um com sua mulher e filhos, até fora da cidade. Ajoelhados na praia, oramos. E despedindo-nos uns dos outros, então embarcamos e eles voltaram para casa. Quanto a nós, concluindo a viagem de Tiro, chegamos a Ptolomaida, onde saudamos os irmãos, passando um dia com eles. No dia seguinte, partimos e fomos para Cesareia, entrando na casa de Filipe, o evangelista, que era um dos 7, ficamos com ele. Tinha este 4 filhas donzelas que profetizavam. Demorando-nos ali alguns dias, desceu da Judéia um profeta chamado Ágabo. E vindo ter conosco, tomando o cinto de Paulo, ligando com ele os seus próprios pés e mãos, declarou: isto diz o Espírito Santo, assim os judeus em Jerusalém farão ao dono deste cinto e o entregarão nas mãos dos gentios. Quando ouvimos estas palavras, tanto nós como os daquele lugar, rogamos a Paulo que não subisse a Jerusalém. Então ele respondeu: que fazeis chorando e quebrantando-me o coração? Pois estou pronto, não só para ser preso, mas até para morrer em Jerusalém, pelo nome do Senhor Jesus. Como, porém, não o persuadimos, conformados, dissemos: faça-se a vontade do Senhor. Então nós vemos aqui na prática, lemos no capítulo 20, a fala de Paulo, mas vemos que na prática ele é um homem determinado. Diferentemente de Pedro, que disse: não, Senhor, por ti estou disposto a morrer. E depois negou a Cristo. Mas Paulo, não, estou disposto a morrer, e vai mesmo, sem saber o que vai me acontecer. Foi o que nós lemos no capítulo 20. Olha, eu estou indo para Jerusalém, não sei o que vai me acontecer, a não ser aquilo que o Espírito Santo já me declarou. Que prisões e tribulações me aguardam de cidade em cidade. Mas essas prisões, essas tribulações tão bem conhecidas por todos nós, pelas quais Paulo passou, não impediam Paulo de cumprir com a sua missão, com o seu propósito. E quantas vezes coisas pequenas e insignificantes nos impedem de cumprir com o nosso propósito, com a nossa missão? Coisas pequenas. Ah, hoje eu não vou na igreja, não. Ah, hoje eu... Aí bota lá, manda uma mensagem dizendo: ah, não vou poder ir. Coisas pequenas, porque não tem esse propósito. Não tem esse foco.
que todos nós precisamos buscar. Estamos longe de termos essa determinação, mas precisamos buscar. E eu gosto de usar outros homens de Deus, além de Jesus, como exemplo, porque Jesus é Jesus, né? É o Filho de Deus. Mas quando nós utilizamos grandes homens de Deus do passado, né, do Antigo Testamento, como do Novo Testamento, é para mostrar o quê? Se eles puderam, se eles fizeram, se eles tinham essa força, se eles tinham essa determinação, nós também podemos. Somos feitos do mesmo material. Eles são humanos como nós, não há nada de extraordinário neles, a não ser o Espírito Santo de Deus. Somos todos iguais. O que vai diferenciar em nós ou não a nossa vida cristã é a comunhão que nós temos com Deus e se somos de fato movidos pelo Espírito Santo ou movidos pelo nosso coração, pelos nossos desejos, pela nossa vontade. Então vamos voltar ao versículo 1, seguindo viagem, e é muito interessante todos esses detalhes geográficos que Lucas apresenta, também históricos, citando o nome de governadores, procônsulos, do imperador romano na época. É muito relevante isso, porque é uma prova textual de que o livro de Atos não é obra da ficção, não é obra da mente, da imaginação de Lucas. Quando Lucas usa aqui o nós, a primeira pessoa do plural, nós podemos entender que ele está ali, ele está vivendo, ele não está relatando algo que ouviu falar, que contaram a ele, mas ele estava ali com Paulo. Ele ouviu aquelas palavras de Paulo, ele ouviu os irmãos falando para Paulo, não vá para Jerusalém, ele ouviu a resposta de Paulo. Ele foi um dos que disse para Paulo, não vá para lá, como nós lemos aqui. Versículo 12, quando ouvimos essas palavras, tanto nós, eu, Lucas e os companheiros de viagem de Paulo, nós, como as pessoas daquele lugar, rogamos a Paulo que não subisse a Jerusalém. Lucas foi um dos que, Paulo, não vai para lá, Paulo. Deus está falando, Deus está te revelando o que vai acontecer lá. Paulo, deixa de ser teimoso, Paulo. Mas Paulo, ele sabe disso. O Espírito, como nós lemos aqui no capítulo 20, o próprio Paulo falando que, no versículo 23, que o Espírito Santo de cidade em cidade me assegura que me esperam cadeias. Paulo sabe. Mas essas pessoas que estão ao longo do caminho, tendo essa revelação, movidos também pelo Espírito, o mesmo Espírito Santo, que falou com Paulo que haveria de acontecer com ele, está falando com essas pessoas. Mas não no intuito de fazer Paulo mudar. Eles estão recebendo a revelação, na intenção deles, eles amam a Paulo. Eles gostam de Paulo, eles querem o bem de Paulo, eles não querem que Paulo seja preso. Não querem que Paulo seja morto. Então, eles estão dizendo, Paulo, não vai, o Espírito Santo me revelou, me mostrou que vai acontecer isso com você. E Paulo está dizendo, eu sei, mas eu tenho que ir, eu preciso ir, porque essa é a missão que eu recebi do Senhor. Eu não posso desistir. Eu não sei o que vai me acontecer, aconteça o que acontecer, eu sei que eu tenho que ir, e eu vou. Porque eu estou disposto. Se eu tiver que ser preso, eu vou ser preso. Se eu tiver que morrer, eu vou morrer. Pelo Senhor. Não conseguimos entender a mentalidade desses homens de Deus que estão num nível acima do nosso. A gente olha assim, é cabeça dura, é teimoso, é incrédulo. Ele não está acreditando na revelação de Deus. Ele está achando que a historinha é nossa. Não é isso. Ele sabe. Mas ele está determinado, assim como Jesus esteve determinado lá no Getsêmani.
Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas seja feita a tua vontade, como tu queres. Então, essa determinação que nós vemos em José, em Jó, Abraão, em Moisés, em José, em Paulo e tantos outros, serve de modelo, de motivação. Não é que eles sejam mais fortes do que nós e nós somos mais fracos, não, somos iguais, como eu já falei. A questão é de entendimento e do que nós verdadeiramente buscamos em Deus. Queremos ser servidos ou servir? Aquele que quer ser servido, ele vai procurar uma igreja segundo o seu padrão. Ele quer fazer determinadas coisas. Pensem bem, os questionadores. Pastor, eu sou obrigado a entregar dízimo? Mostra para mim. É muito espiritual, né? Mostra para mim na Bíblia, no Novo Testamento, onde diz que eu tenho que entregar o dízimo. Esse questionamento, essa dúvida, nasce de onde? Da usura, do desejo de não entregar o dízimo, de não contribuir. Ele não quer. E tantas outras questões. Pessoas se questionando: eu posso faltar ao culto para ir na praia? Para ir no estádio de futebol? Hoje, final de campeonato. Será que eu posso ir no estádio assistir a final do campeonato ao invés de ir para a igreja? Esses questionamentos surgem de onde? De um coração infantil. De alguém que não se converteu. Eu posso fazer uma fezinha? Eu posso jogar na loteria? Crente pode jogar na loteria? Pastor, mostra para mim na Bíblia onde diz que crente não pode jogar na loteria. Aí você faz todo um discurso, você vai, que nós temos que viver pela fé, comer do fruto do nosso trabalho, que a pessoa é um ganho desonesto. Então você vai explicando, você vai mostrando na Bíblia. Não existe palavra loteria. Não existe estádio de futebol na Bíblia. Não existe. Mas você vai mostrando como um todo na palavra de Deus como deve ser o procedimento, a vida de um cristão de maneira exemplar. Depois você vai falar das consequências sociais. Quantas pessoas perdem tudo por causa do jogo? Quantas pessoas perdem tudo? Sim, pastor, eu posso tomar uma cervejinha? Crente pode beber? Não pode beber? Então vai fazendo essas perguntas, porque ele... A Bíblia fala de cigarro? Não, mas diz que a Bíblia fala que o nosso corpo é templo do Espírito Santo, que nós temos que cuidar do nosso corpo. Graças a Deus, a igreja está mudando a mentalidade com relação à alimentação e à prática esportiva, atividade física. Está mudando. Porque há algum tempo atrás, não muito tempo atrás, era comum nas festas, nas reuniões de crentes, quando tinha refrigerante e comida, o pessoal dizia: crente não bebe, mas come, que é uma beleza. E todo mundo com problema de saúde, em função desse comer, que é uma beleza. Diabetes, pressão alta, um monte de problemas aí no corpo. Mas se vangloriando, porque a gente pode comer. E comendo, e passando mal, aí depois pedindo oração. Pastor, eu estou com pressão alta. Pastor, eu estou com diabetes. Pastor, eu estou com... Aí vai pedir, fecha a boca, filho. Vai procurar, troca o biscoito recheado por uma fruta. Troca aquela coxinha por algo saudável. Sai do sedentarismo. Vai caminhar. Ah, não tem dinheiro para pagar academia. Vai caminhar de graça. Graças a Deus estamos mudando essa mentalidade. Tem os heróis da resistência, né? Tem aqueles que ficam resistindo, né? Mas precisamos mudar.
Porque entendemos que temos que cuidar do nosso corpo. Porque é através do nosso corpo que nós servimos a Deus. Se temos um corpo saudável, servimos a Deus com disposição. Bom, vamos voltar para o texto. Versículo 1, então. Então, projeta, por favor, o mapa, novamente. Vamos voltar para o mapa. É a última vez que vamos estar usando o mapa, porque aqui está encerrando a viagem missionária de Paulo. Aumenta aqui, então, por favor. Então, eles estão... paramos aqui. Paulo está em Mileto. De Mileto ele mandou chamar os presbíteros de Éfeso, que foram até Mileto, aonde encerra o capítulo 20. E aí, no versículo 21 diz que, depois de nos apartarmos, fizemos-nos a vela. Então, antes de alcançar o mar, águas mais profundas, eles foram ali no remo mesmo. Quando já pegou, se afastando um pouco mais do litoral, abriram as velas, fizemos as velas. É isso que Lucas está relatando aqui. Sai de Mileto, chega a Rodes, Rodes chega em Pátara, e aí ele vai descendo aqui. Aí ele fala aqui, avistamos Chipre. Chipre está aqui. Olha como que é preciso o relato de Lucas. Chipre, está o quê? No texto, está à esquerda. Avistamos Chipre, que estava à nossa esquerda, e prosseguimos para o sul. Isso? Ok. Chegamos, então ele navega para a região da Síria, toda essa aqui é a região da Síria, chega a Tiro, de Tiro vai a Ptolomaida, em Tiro, cadê aqui? Deixa eu ver o versículo. Tem que ficar com um olho no texto e outro no mapa. Chegamos a Tiro, pois o navio devia ser descarregado ali. Encontrando os discípulos, permanecemos lá durante 7 dias. Ficaram aqui 7 dias em Tiro. Lucas, eles ficaram 7 dias. Quantas coisas eles fizeram em Tiro? Quantas reuniões, quantas mensagens, quantas visitas Paulo fez, provavelmente orou por enfermos que foram curados, só que Lucas não entra em detalhes. Por quê? Aí entra a inspiração. Eles estão sendo inspirados a registrar e escrever, não que não seja relevante. Imagina o conteúdo, se eles fossem entrar nos pormenores, detalhar o que Jesus ensinou, e João fala a respeito disso, o que Jesus realizou, o que Jesus fez, não caberia. O Evangelho seria uma enciclopédia de vários volumes. Mesma coisa o livro de Atos, é um livro histórico, está relatando aqui algumas coisas que o Espírito Santo, então, vai ministrando ao coração de Lucas para ele registrar. Então, ele vai registrando aquilo de maior relevância para os leitores do livro de Atos. Então, ficou 7 dias ali. Passado aqueles dias, tendo-nos retirado, prosseguimos viagem. Desculpa, um ponto importante aqui, que eu já pulando no versículo 4. Encontrando os discípulos, permanecemos lá durante 7 dias. E o que eles... Põe o versículo, por favor, versículo 4. O que esses discípulos de Tiro, movidos pelo Espírito, recomendaram a Paulo? Quem está com a Bíblia aberta aí? Que está lá, versículo 4. O que eles recomendaram? Que não fosse. Eles estão inventando, eles estão mentindo? Não. Eles foram realmente direcionados por Deus, entenderam que aquela revelação, ou sonho, ou sensação, era de fato fruto
da ação do Espírito Santo, revelando a eles o que ia acontecer para Paulo. Eles imediatamente vão para Paulo e recomendam Paulo. Paulo, não vai para lá. Deus está nos revelando, Deus está nos falando o que vai acontecer. Paulo, eu sei disso. Eu tenho que ir, eu preciso ir. Versículo 5. Passados aqueles dias, tendo nos retirado, prosseguimos viagem, acompanhados por todos, cada um com sua mulher e filhos. Então esses discípulos acompanharam Paulo e seus companheiros de viagem até a praia, onde eles iam embarcar no barco, no navio, com suas mulheres, com seus filhos, com as suas famílias. Olha a importância de um homem de Deus envolver a sua família. De que a sua esposa, os seus filhos fizessem parte desse momento aqui tão importante. Vamos lá. Vamos acompanhar. Mulher, você fica em casa preparando o almoço, que eu vou com o apóstolo Paulo lá me despedir dele, quando eu voltar eu vou querer almoçar. Não, ele envolveu. As crianças têm que ir também. Levou a família. Foram até fora da cidade. E lá, quando chegaram lá, o que eles fizeram? Ajoelhados na praia, oraram. Oramos. Estão se despedindo, estão orando. Com certeza, nessa oração, os irmãos oraram por Paulo, intercederam. Senhor, tem misericórdia de Paulo, guarda Paulo, que nada disso venha acontecer. Se acontecer dele ser preso, Senhor, guarda, preserva a vida dele, que ele não passe por muitos. Oraram, intercederam. Paulo entrou no barco e prosseguiu viagem. Eles retornaram para suas casas. Versículo 6. E despedindo-nos uns dos outros com abraço. Eu fico imaginando a cena. Com abraço, com beijos, com lágrimas. Aquele, Paulo, não vai, de última hora ali. Paulo, não vai. Embarcamos. Lucas, Paulo e os demais companheiros. Embarcamos. E eles voltaram para a sua casa. E eu fico imaginando, né, aquelas pessoas retornando para as suas casas, alegres, felizes, contentes. Não, preocupados. Afinal de contas, o apóstolo Paulo, que os evangelizou, que apresentou o evangelho para eles, que falou do amor de Jesus, da graça de Deus, está indo para Jerusalém para ser preso, talvez morto. No retorno para suas casas, eles voltam ali, orando, ainda que em silêncio, aquele silêncio ali, orando, intercedendo, clamando, pedindo a Deus, Senhor, tem misericórdia, cobre o teu servo, acampa os teus anjos ao redor de Paulo. Chegando em casa, continuar em oração. Eu fico imaginando, né, os presbíteros de Éfeso, quando retornam para Éfeso, e eles relatando para a igreja o encontro que tiveram com Paulo, o que Paulo falou. E, irmãos, precisamos orar por Paulo, vamos orar por Paulo, vamos jejuar por Paulo, vamos interceder, vamos levantar um clamor por Paulo, porque ele está indo para Jerusalém. E não sabemos o que vai acontecer. Coisa boa não vai, então vamos pedir que a misericórdia e a graça de Deus esteja sobre a vida dele. Voltaram para sua casa. Versículo 7. Quanto a nós, Lucas, Paulo e demais companheiros, concluindo a viagem de Tiro, chegamos a Ptolonaida, onde saudamos os irmãos, passando um dia com eles. Só isso. No dia seguinte, partimos e fomos para Cesareia. Aí chegam na Cesareia, o último ponto, a última parada antes de Jerusalém. Quem morava em Cesareia? Já estão em território de Israel. Tá? Cesareia já fica no território de Israel.
Quem morava em Cesareia? Entrando na casa de Filipe, o evangelista, que era um dos 7. Atos 6 fala de quando os apóstolos escolhem 7 homens cristãos, mas de descendência grega, para atender às viúvas gregas, no repartir dos alimentos. Filipe era um dos 7. Então, isso que ele que Lucas está. Filipe, qual Filipe? Aquele, um dos 7, que aí já se identifica. O evangelista, aquele que evangelizou Samaria, aquele que evangelizou o ministro da Etiópia na carruagem. É esse Filipe evangelista, um dos 7. Então ele era um diácono e era um evangelista. Ficamos com ele, hospedados na casa de Filipe. Versículo 9, olha novamente aí, a inspiração do Espírito Santo. Tinha este 4 filhas donzelas que profetizavam. Então Filipe tinha 4 filhas donzelas que profetizavam. Ou eram donzelas porque ainda eram muito novinhas, não haviam se casado ainda, não chegaram à idade de se casar, ou por vontade própria decidiram não se casar, permanecerem solteiras, não tem problema nenhum em se casar, mas decidiram permanecerem solteiras para assim poder servir melhor ao Senhor. Mas o ponto que não é que elas eram donzelas, que elas eram solteiras ou não, mas que elas profetizavam, mostrando aí a importância e o papel da mulher na igreja. Que os dons do Espírito Santo não é apenas para os homens, mas para as mulheres também. Não apenas para os judeus, mas para os gentios também. Não apenas para os ricos e cultos, mas também para os pobres e letrados. Para todos. Livres e escravos, todos. Mas que profetizavam. Um outro ponto importante aqui. Filipe era um evangelista, era um diácono, um homem muito ocupado na igreja, que tinha muitos afazeres, e também saía para evangelizar, para pregar o evangelho, mas ele não se esqueceu, ele não negligenciou o seu papel como marido e pai. Ele não descuidou da sua casa. De que adianta? Ganhar Samaria, ganhar o ministro da Etiópia, pregar o evangelho, evangelizar a muitos e perder a sua casa. Ele fez as duas coisas muito bem feitas. Fez o seu papel como diácono, fez o seu papel como evangelista, mas não descuidou do seu papel como pai, como marido, como chefe de casa. E que os homens digam amém. Fraquinho. Muito fraquinho. Vocês estão comigo? Vou nem pedir para repetir, para não ficar feio. Vai que sai mais fraco ainda, né? Mas o importante é que Filipe não descuidou do seu papel, da sua missão. Versículo 10. Demorando-nos ali alguns dias, desceu da Judéia um profeta chamado Ágabo. E esse era profeta mesmo, profeta dos bons. Porque é a segunda vez que Ágabo aparece aqui no livro de Atos. A primeira vez foi em Atos capítulo 11, versículo 28. Quando ele chega na igreja de Antioquia e anuncia uma grande fome que há de vir. Vocês lembram, conhecem o texto? Uma grande fome que há de vir naquela região da Judéia, na época do imperador Cláudio. E aí fez com que os irmãos daquela região arrecadassem, juntassem alimentos para levar para os irmãos
de Jerusalém, para a igreja de Jerusalém. E assim a igreja de Jerusalém não passou fome, por causa dessa profecia de Ágapo. Virão dias difíceis, Deus está me falando, período de fome para os irmãos da Judéia, a igreja de Jerusalém vai passar necessidade. Diante dessa informação, os irmãos se moveram. Temos que fazer alguma coisa, temos que tomar providência. Começaram a juntar ali, arroz, feijão, farinha, óleo, para mandar, para enviar para Jerusalém. Para que quando a fome chegasse, os irmãos da igreja de Jerusalém não passassem fome. Algo parecido assim como a interpretação do sonho de Faraó que José teve. E eles tomaram providências e a igreja não passou por necessidade. Ágapo agora aparece, novamente agora. Vai lá na casa de Filipe. Versículo 10. Demorando-nos ali alguns dias, desceu da Judéia um profeta chamado Ágabo. E vindo ter conosco, tomando o cinto, aí Ágapo vai, pega o cinto de Paulo, a semelhança dos profetas do Antigo Testamento, pega o cinto de Paulo, e aí liga suas mãos e seus próprios pés e mãos, declarou: isto diz o Espírito Santo, assim os judeus em Jerusalém farão ao dono deste cinto, e o entregarão nas mãos dos gentios, na mão dos romanos. É verdade? É uma profetada? Não. Assim diz o Espírito. Esse aqui é um profeta verdadeiro. Há muitos falsos por aí, falando em nome de Deus, falando em nome do Espírito Santo, mas não estão. Mas esse aqui sim. A primeira profecia dele que aparece lá, que pelo menos ficou registrado na palavra de Deus, se cumpriu. E essa segunda também vai se cumprir. E ele não está... Olha, ele profetizou fome. É coisa boa? Fome é coisa boa? Mas nós estamos sempre atrás de quê? De profecias boas, agradáveis. A profecia da fome veio por quê? Para tomarmos o quê? Providência. Deus está avisando, vai vir o período das vacas magras. O que eu vou fazer? Vou comer todo o cereal que eu tenho agora. Quando vier o período das vacas magras, eu não vou ter nada para comer. Então avisa, fala a verdade, revela o que está para acontecer, para que a gente possa se precaver. Agora ele está dizendo para Paulo o que vai acontecer. Ele não está falando novidade nenhuma para Paulo. Mas para aquelas pessoas que ali estavam, eles não sabiam. Então ele revelou. Versículo 12. Qual foi a reação daquelas pessoas? De Filipe, das suas filhas, das demais pessoas que estavam ali, de Lucas. Quando ouvimos estas palavras, tanto nós como as daquele lugar rogamos a Paulo que não subisse a Jerusalém. Rogamos, imploramos. Paulo, não vai. Que não subisse a Jerusalém. E aí Paulo, versículo 13, então ele respondeu: que fazeis, chorando e quebrantando-me o coração? Então, diante daquele rogo, daquelas lágrimas, daquelas pessoas ali que estavam chorando, Paulo, não vai. Paulo não é insensível. Ele vê sinceridade, ele vê amor no semblante, nas palavras, nas lágrimas daquelas pessoas que o amavam. E ele está dizendo, não façam isso.
não me impeçam de cumprir com a minha missão. Não me peçam para não completar a minha carreira. De não fazer aquilo para o qual eu fui chamado. Não me impeçam. Não fiquem chorando, vocês estão quebrantando o meu coração, vocês estão me entristecendo. Pois estou pronto, não só para ser preso, mas até para morrer em Jerusalém, pelo nome do Senhor Jesus. Ele não sabe se vai morrer, se vai ser só preso, se vai ser mais um açoite, depois vai ser solto. Ele não sabe, ele sabe que algo ruim está aguardando. Mas o que ele sabe também, movido no seu espírito, é que Deus quer que ele vá para Jerusalém. Quando nós olhamos para o nosso presente e para o futuro, tem muitas coisas que nós não entendemos o porquê. Por que eu estou passando por isso? Por que eu estou sofrendo isso? Em alguns casos, muitas vezes, nós olhamos para o passado, vemos a nossa desobediência, a nossa rebeldia, o nosso pecado. Aí eu entendo, aí eu sei por que eu estou passando por isso. Sei por quê. Mas quando nós sofremos algo, passamos por algo que nós não entendemos, por que eu passo por isso? E a gente não entende. Mas passa um tempo, lá na frente, a gente entende que aquilo ali foi aprendizado, foi um livramento, foi o amor de Deus nos colocando de castigo, cuidando de nós, nos disciplinando, nos corrigindo, nos preparando para algo maior. Para um desafio maior. Por que eu tenho que passar por isso? Lá na frente você vai entender. Qual o propósito? O propósito de Paulo era servir ao Senhor. E nesse período, nós vamos ver mais para frente, no desenrolar da leitura do livro de Atos, nós vamos entender que nesse período em que Paulo esteve preso, houve um livramento, havia um plano para tirar a vida de Paulo. Paulo foi milagrosamente salvo da morte, não da prisão, mas da morte. A intenção dos judeus era preparar uma cilada no caminho para Roma, uma emboscada, e matar Paulo. Mas um jovenzinho escuta a conversa, fala com Paulo, que fala com os soldados responsáveis dos planos dos judeus, e aí eles vão por um outro caminho. Foi um livramento de Deus. Livrou da morte, mas não da prisão. Mas essa prisão, essa primeira prisão de Paulo, foi até um livramento, porque foi um período, foi uma prisão domiciliar. Paulo recebia visitas, e Paulo teve a oportunidade, olha os planos de Deus. Paulo pregou para pessoas que ele jamais teria pregado se ele estivesse livre. Ele pregou para todos os soldados que faziam a escala de escolta, ele pregou para todos eles. Todos os soldados lá em Roma, que foram para a casa onde Paulo estava preso, em prisão domiciliar, ouviram o Evangelho. Paulo, em liberdade, jamais teria alcançado esses homens. Da prisão, Paulo escreveu 4 cartas, 4 epístolas, que nós vamos ver mais para frente, nos próximos capítulos. Mas a gente não entende. Era necessário que ele fosse para Jerusalém, era necessário que ele fosse preso, para que em Roma, muita gente que não seria alcançado por um Paulo livre, foram alcançados por um Paulo preso. Consegue entender, queridos?
Versículo 13. Então ele respondeu: que fazeis chorando e quebrantando-me o coração, pois estou pronto, não só para ser preso, mas até para morrer em Jerusalém, pelo nome do Senhor Jesus. Nós temos essa determinação? Temos. Eu estou disposto a perder meu emprego se for necessário. Eu estou disposto a perder minha casa se necessário. Nós temos perder meu carro. Perder o conforto que eu tenho. Temos essa disposição? Ou estamos preocupados com aquilo que eu posso? Pastor, eu posso fazer isso? Pastor, eu posso fazer aquilo? Quando, na verdade, deveríamos estar buscando saber: Senhor, o que Tu queres de mim? O que Tu queres de mim? Cumpra em mim a Tua vontade, cumpra em mim o Teu querer. Versículo 14. Como, porém, não o persuadimos, da ideia de que eles insistiram. Paulo firme. Como nós não conseguimos persuadir, só nos restou o quê? Ficar conformado. Ok, tudo bem. Conformados, dissemos: faça-se a vontade do Senhor. É isso. Nós temos que nos conformar e dizer: faça-se a vontade do Senhor. Que a vontade do Senhor é boa, ela é perfeita. Nós não conseguimos. Daniel, por favor. Mateus 6, 9 e 10. Oração do Pai Nosso. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino e assim na terra como no céu. Venha o teu reino e faça-se a minha vontade. Essa é a oração que Jesus ensinou. Qual a oração que Jesus ensinou? Faça-se, cumpra-se a tua vontade. João capítulo 4, versículo 34. Aquele episódio com a mulher samaritana. Os discípulos saíram, compraram comida, retornaram. Jesus: não vou comer. E aí Jesus fala para os seus discípulos: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou a realizar a sua obra. Essa tem que ser a nossa comida, do nosso espírito. O que tem que alimentar o nosso espírito e a nossa alma é o desejo de fazer a vontade daquele que nos salvou. É isso que tem que gerar essa energia espiritual em nós. É o nosso alimento, é o nosso combustível. É o desejo de fazer a vontade daquele que nos salvou e nos enviou. Jesus se despedindo dos seus discípulos: assim como o Pai me enviou, eu agora vos envio. Ide pregai o Evangelho a toda criatura. João 6,38. Jesus: porque eu desci do céu não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. Porque nós não fomos salvos, tivemos nossos pecados perdoados, para agora podermos fazer a nossa própria vontade.
escolher nossos próprios caminhos, tomarmos nossas próprias decisões. Não. E sim para quê? Para que nós fomos salvos? Para fazer o quê? A vontade daquele que nos salvou, daquele que nos amou, daquele que nos enviou. Lucas 22, 42. Jesus no Getsemane: Pai, se queres, passa de mim este cálice. Se queres, desejo, vontade de Deus em primeiro lugar, passa de mim esse cálice. Contudo, não se faça a minha vontade, e sim a tua vontade. Entende por que eu falei que nós, a igreja do século XXI, a igreja ocidental, é muito mimadinha? Porque estamos sempre apresentando a nossa vontade, a minha vontade, e nos esquecemos da vontade daquele que nos salvou, daquele que nos amou. Marcos capítulo 3, versículo 35. Jesus está numa casa, a casa está cheia de pessoas que estão indo ali atrás de cura, cheia de doentes, enfermos, pessoas querendo ouvir também as palavras de Jesus. O texto de Marcos diz que Marcos não tem tempo nem... Diz que Jesus não tem tempo nem para comer, de tanta gente. Quando Maria e os irmãos de Jesus ouviram isso, depois leiam Marcos capítulo 3, ouviram isso, disseram: ele está fora de si, está louco. Maria, mãe de Jesus, está fora de si. Será que ele não sabe que ele veio para ser rei? E Maria vai, o texto é bem claro, Marcos é bem claro, ela vai lá com os irmãos de Jesus e não consegue entrar na casa, porque a casa está cheia. Aí manda recado, ó, fala com Jesus que a mãe dele, os irmãos deles estão aqui fora e vieram buscá-lo. Olha só. Aí Jesus, quando escuta isso, aí Jesus vira para as pessoas que estavam ali e pergunta, e diz, não pergunta, ele diz, afirma: qualquer que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão, irmã e mãe. Qualquer senhorinha que tem idade para ser minha mãe e faz a vontade de Deus, vou tratá-la como minha mãe. Qualquer mulher ou homem será meu irmão e irmã, desde que faça a vontade de Deus. Quando nós fazemos a vontade de Deus, somos irmãos de Jesus. Somos salvos, somos filhos adotivos, somos adotados por Deus e nos tornamos irmãos de Jesus. Mas quando eu faço minha própria vontade, eu posso dizer que sou filho de Deus, eu posso dizer que sou irmão de Jesus, posso dizer que fui salvo por Jesus, mas se eu não faço a vontade do Pai, eu não sou. Então, queridos, a palavra dessa manhã era para trazer uma reflexão com relação ao nosso modo de viver. O que te moveu nessa manhã, te fez levantar da cama, tomar banho, vir para a igreja? O que nos move? É a tua vontade ou é a vontade do Pai? São os nossos desejos? Ou o desejo de realizar a vontade de Deus? Que nós possamos refletir, pensar nisso. Que nas nossas orações façamos como Jesus nos ensinou, colocando o Pai e o reino de Deus em primeiro lugar. Venha o teu reino. Faça-se a tua vontade.